pessoas que seguem o canal Raciocínios Espíritas. Bom, estou aqui hoje para participar de um dos quadros do canal Raciocínios Espíritas, que é o Claridades Evangélicas, né? Onde são contadas, né, algumas histórias ligadas ao cristianismo, à doutrina espírita, que deixam a reflexão ao final, deixam algo para a gente meditar, para a gente pensar, nos dê alguma lição, né? Então, assim, eu trouxe uma história hoje aqui, que é uma história psicografada, que foi uma história psicografada por Chico Xavier, pelo espírito Irmão X, né? Irmão X, na verdade, que era Humberto de Campos, que adotou esse pseudônimo por questões de problemas judiciais, né, que Chico teve com a família de Humberto de Campos, né? Então, Irmão X, ele assina, nós sabemos que é o literato, poeta, Humberto de Campos. E essa história é bem interessante. Ele nos conta que Pedro, o pescador, o apóstolo Simão Pedro, foi até o Rio de Janeiro perfeitamente materializado, né? Ele veio do plano espiritual, foi à cidade do Rio de Janeiro perfeitamente materializado. E foi lá com a sua aparência, né, de pescador, a aparência de Pedro mesmo, né, de Simão Pedro, com sua túnica e tudo mais, a túnica bem humilde de pescador. E ele veio com a intenção de encontrar líderes, né, pessoas ligadas ao cristianismo, para ver a quantas anda a mensagem da Boa Nova na Terra e também para servir, né? Ele veio com a intenção também de servir, de trabalhar, continuar o trabalho em prol da mensagem cristã. E aí Pedro chega na cidade, vai seguindo pelas ruas, né? Tipo algo assombrado com os arranha-céus, com o trânsito dos carros, essa coisa toda, e causando estranheza nos transeuntes, óbvio, né? Aquele homem ali de túnica, né? Uma coisa assim meio anacrônica, né, naquele momento, mas Pedro segue o seu caminho, ele sabe bem aonde ele queria ir. E ele chega, por fim, a um templo católico, a uma igreja. E chegando lá, né, um padre vem recebê-lo, um padre bem-humorado, inclusive, olha para ele estranhando assim, mas o trata bem de início. Pois não, meu bom senhor, o que o senhor deseja? Fez, olha, eu sou Simão Pedro, o apóstolo, o pescador de Cafarnaum, e estou aqui para estar à disposição para o serviço cristão, que eu sei que vocês aqui propagam a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o padre olha para ele com a cara assim de sarcasmo. Você é Simão Pedro? Nesse momento chegam outros padres também, e ele conta a história dele, os objetivos que o levaram até ali, para ver como é que anda a mensagem cristã, para servir também em prol da mensagem cristã e tudo mais, que queria se agregar àquela instituição. E os padres visivelmente olham com todo o sarcasmo do mundo para ele, né? Até que o que atendeu ele fala, olha, faz o seguinte, você vai e nos traz um atestado médico, para que nós possamos te internar no nosso asilo, o asilo ligado aqui à nossa instituição. Nós precisamos que você traga um atestado. Ele... Aí Pedro fala, não, mas o senhor não me entendeu? Não, entendi perfeitamente. Um bom psiquiatra irá organizar suas ideias. Agora, com licença, que eu tenho mais o que fazer. Deu as costas para Pedro e cerrou a porta da igreja. E Pedro ficou ali atônito. Meu Deus, como pode ser isso? Mas seguiu o seu caminho. Havia outro lugar para Pedro ir. E aí eles cruzou as ruas, as avenidas, e chegou à instituição, dessa vez uma instituição protestante, né? Uma igreja protestante. E chegando lá, foi recebido por um pastor e mais 2 presbíteros que estavam lá no templo protestante. Disse, pois não, o que o senhor deseja? Aí ele contou a mesma história, que era o apóstolo Pedro, que estava ali para servir, para continuar ajudando a propagar a mensagem cristã. E o mesmo sarcasmo se fez também com o pastor e os 2 presbíteros. Um olhou para o outro e diz, esse aí é um alienado mesmo. O outro e é um alienado com mania de caminhante, é um alienado errante, vamos dizer assim. Aí o pastor olha para ele e faz, olha meu amigo, sinto muito, mas ainda não alcançamos de construir no nosso instituto para alienados aqui na nossa instituição. O senhor me desculpe, mas se o senhor quiser vir ao culto, sexta-feira receberemos o senhor. Ele, não, mas não é isso. Ele, por favor,
com licença, temos que fazer. Tenha um bom dia. E deram as costas para Pedro e foram embora. E Pedro, mais uma vez, ficou ali, atônito, algo entristecido, mas seguiu o seu caminho. Por fim, chegou a uma instituição espírita conhecida, né? Bem conceituada. Aí vamos pensar, ali Pedro foi bem recebido, com certeza. Só que não, né? Só que não. O dirigente da instituição foi até ele e disse, quem és tu? E aí a mesma história. Bom, então para variar, né, como nós outros espíritas gostamos, ele olhou para Pedro e disse, o senhor está visivelmente obsediado. Perceba a ação de um obsessor muito sagaz, dominando a sua mente. Outros confrades chegaram e tiveram a mesma opinião. Ele, não, mas o senhor não está me entendendo. Não, estamos entendendo sim, tenha calma, nós vamos te ajudar. Mais tarde teremos um trabalho, teremos uma doutrinária, uma palestra, e também teremos um trabalho de desobsessão. Então o senhor vem, vamos aplicar-lhe passes, o senhor tomará água fluidificada, e com certeza tiraremos o senhor desse processo obsessivo, desse obsessor, ou quem sabe até obsessores, né? Seria muito bom ter um médium vidente agora para nos precisar qual o grau dessa obsessão que o senhor está sofrendo. Mas não se preocupe, bateu no ombro do atônito Pedro. O senhor vai melhorar, com licença. Ele, não espere. E aí deram as costas, fecharam a porta. E aí 2 lágrimas rolaram realmente pelos olhos de Pedro, né? Ele ficou bastante entristecido. E aí foi andando pela rua e aí olhou para o céu, né? Vamos dizer assim, procurando algum consolo, e disse a seguinte frase aqui que eu anotei. Senhor, onde estará pulsando o coração dos teus aprendizes? E aí eu termino perguntando, e se não fosse Pedro, se fosse o próprio Jesus que viesse, será que ele seria tratado diferente? Um grande abraço, fiquem com Deus.